E aí, senhores, aqui vão na área, tudo bom? Tudo na paz aí. Vou fazer hoje o vídeo 30. Eu ia fazer um vídeo especial de como seria meu primeiro dia no NL25, mas eu quero fazer ele um pouco mais pra frente, porque tenho que lembrar de bastante coisa, faz um tempinho já. Mas tem bastante detalhes assim que eu gostaria de colocar nos vídeos e então nesse sentido, como é o vídeo 30, eu vou agradecer vocês aí que, cara, 5.000 visualizações, impressionante, né? Uma coisa tão simples, um vídeo ali onde você coloca as suas ideias, né? Aí você grava a sua tela e de repente tem tanta gente interessada, fico bastante feliz. E aqui NL2, 5, cara, tenho muita vontade, como eu sempre falo, de chegar no NL200. E vamos galgando devagarzinho, né? Estou feliz também porque eu tenho feito bastante retiradas, eu não falo saques assim para como ganho mesmo, porque eu transfiro para o Multibanner, né? Eu sempre falo como eu já fiz bastante estudo sobre finanças e coisa do tipo. Então a gente entende que nunca é bom deixar os ovos na mesma cesta, né? Então, como eu lembrei isso para vocês, eu peço aí que vocês deem um like aí no vídeo e, se possível, compartilhe aí com alguns camaradas seus que gostariam de conhecer um pouco sobre poker. E já que está crescendo, que cresça bastante, né? Eu tô felizão, e eu gosto de gravar, então para mim é mais fácil. Certo? Então a gente faz hoje aí vamos ver se a gente faz 200 ou 250 mãos do NL25 de sempre. Na NL50 eu não vou poder jogar durante um tempo, porque eu fiz a transferência do PS lá para o Montebello. Então lá eu entendo que é minha reserva de emergência. Deixei alguns bains lá. E aí agora com os bains da NL25 eu vou reconstruir. E aí eu não faço mais transferências para o Multibanner. Todo o valor que eu for pegando, eu vou fazer movar para o NL50 quando eu chegar nos US$ 1.500, né? Que é a minha estratégia de controle de banca. E quando eu chegar nesses 1.500, nesse meio tempo, todos os bônus que eu for pegando, eu posso pegar para mim. Não preciso mais mandar para o Multibanner, agora é meu. Então eu vou ser recompensado pelo meu trabalho. E sugiro que vocês façam o mesmo sempre. Né? Nenhum trabalho deve ser deixado de não ter pagamentos. Então, velocidade 1,5 ou 2 dos vídeos, sempre vou falar isso. E vamos analisar possíveis pensamentos dos vilões e os nossos. Vamos lá. Duas mesas hoje. E entre 200 e 250 mãos. Videozinho 30. Hoje eu vou sem HUD, que é pra gente pensar mais e sem ficar enviesado, né? Porque hoje tem bastante gente no limite, então eu não preciso muito do HUD hoje, porque não tem leitura, né? Dessa galera nova, então não adianta nada. Aí eu prefiro usar poker mesmo. Vamos usar sempre poker na hora que a gente não tiver informação, né? E o poker basicamente é aquilo que eu falo sempre: agressividade de posição e stack, né? Que nem a gente tá vendo um vilão no stack quebrado, vamos sempre ignorar esses caras se a gente não tiver valor. Vamos marcar aqui, ó. Hoje eu não vou marcar ninguém, porque eu quero deixar bem claro para vocês quem são os novatos e como eu exploro essa galera, basicamente com as informações dos stacks, né? E também desse baratinho aqui, e também da forma que eles jogam as apostas deles e tal. Então eu não vou roubar blinds sempre que tiver um stack quebrado. Isso é uma regra básica para vocês. Esse é o vídeo 30, eu vou deixá-lo como um vídeo bem especial, assim. Então tudo que eu falar, anota, pode anotar aí. Se você tiver no NL2, 5, 10, anota isso. E usa pra vida, cara. Isso não muda. Não fica roubando blind de gente com stack quebrado toda hora, porque eles vão te colocar em posição muito desconfortável grande parte das vezes. Sempre que você tiver um as e tiver um vilão tight, se souber que é tight nas blinds, pode, no button, pode roubar se você tiver um as na mão, que é um bom blocker para você se defender. Faça essa anotação também. Vilão bem tight aqui, só que do small blind,
você pode ficar mais tranquilo porque aqui ele vai ter 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Então, dama ainda é muito forte contra o range do small blind. Quando ele chovar, aí você vai estar ferrado porque vai ter muita pedrada aqui. Só que aí você não consegue mais foldar essa mão, porque é um vilão que você sabe que está no small blind, que tem um range amplo, e mesmo ele chovando, ele vai ter muito Ás e Rei, Ás e Rei. Então você tá ferrado, mas você vai pagar, porque a gente já joga com 100 Big Blinds, que é para se colocar em situações de alta variância, infelizmente faz parte do jogo. Aqui com o bojo dobrado a gente vai meter agressão sempre, pode ser um terço, de boa, pode anotar aí também. Na hora que eu for agredir, agride com um terço. Na hora que bater uma carta boa pra você, continua betando. Aí não precisa betar, meio pote já resolve. Se o vilão der call aqui, pode largar a mão, a agressividade, porque o asa aqui já teria que assustar ele. Ele deu raise, só foldar de boa. Não faz um charminho e folda. Reparem nos vilões que estão com stack quebrado, sem informação. Esse vilão eu marquei em 2021, na NL50. Então já vou deixar ele com o mesmo conceito. Eu vou respeitar ele como se ele fosse da 50 ainda, sem problema nenhum. Se ele quiser me mostrar o contrário depois, aí o azar é dele e será punido severamente, né? Tem mãos que são intuitivas, né? Você sabe que não precisa jogar uma mão como essa, né? Simples assim. Aqui só vilões regulares, todo mundo marcadinho bacana, não tem nenhum verdinho, não tem ninguém de outras cores. Essas cores eu já marco eles como jogadores bem agressivos. Então, se você já sabe que o cara é bem agressivo e ele não aumentou você, ele tá capado, ele não vai ter o dama-dama nem o 10-10. Ele pode ter o rei-10, pode ter o 3-3 e broca. Então, um betzinho baixo, vai pagar um check raise, vai dar um call. E se no turn ele der check, a gente vai meter pressão nele, certo? Então, não precisa mais. O rei meio que deu uma assustada nele, mas a gente vai meter pressão, porque se ele tiver o dama X, ele vai dar raise na gente. Rei dama, ele vai dar raise na gente, só que ele teria que ter dado raise com esse combo aqui. Ele é um vilão agressivo, no fim das contas, né? Então, se ele der raise aqui, a gente vai ficar numa situação complicada e só vai ter a broca do valete. Aqui eu não preciso mais fazer mais nada, é só dar um check. E ele já tinha os dois pares que a gente falou no começo que deu para controlar e perdemos bem pouquinho numa situação como essa, o que é o mais importante. Quando for perder, perder pouco, porque é inevitável muitas vezes, né? Aqui com terço de boa, porque o rei é bom pra gente. Os ases aqui a gente pode defender sempre, aqui dando call de boa, não tem por que ficar se metendo em jogadas difíceis fora de posição. Lembrando sempre do vilão do stack quebrado, é um big blind, mas não precisa ficar jogando mãos como essa. Nesse caso a gente vai dar um call, mas só que tá hiper barato. Mas, cara, raramente você vai levar alguma coisa, tá? Aí você perde um blind aqui, perde outro blind lá, perde outro blind não sei o que. É complicado. Esse cara tá deep, eu gosto de anotar quando o cara tá deep. Vou roubar blinds, certo? Sem vilões com stack quebrado aqui, de boa. E presta atenção no jogo, ó. Esse on-sat já tá aparecendo várias vezes aqui. Deu raise uma vez em você, deu raise duas vezes em você, você não vai começar, vai começar a não abrir todas as mãos. Você vai começar a ficar mais seletivo contra quando esse cara estiver na mesa, né? Outra note que é importantíssima para quem joga limites mais baixos. E eu pretendo ficar sempre nesse modelo de duas mesas, né? Como eu falei, não tenho pressa, pode demorar um ano, 2 anos, mas aí eu vou chegar na NL50, demorar mais 2, 3 anos, vou chegar na NL100, então é isso. Eu vou curtir a jornada e quando eu tiver na NL100, NL200, eu posso repensar minha vida, né? Que aí o dinheiro já vai valer muito a pena, né? Esse vilão é bem agressivo, então se ele for ele tá bem fraco mesmo.
O board, esse é um board conectado para straight e para flush. Então não tenho por que fazer nada nesse board, só ver como ele vai jogar. Na hora que ele joga e eu completo o straight, não tem o que eu faça, né? Porque ele já está meio que mostrando fraqueza aqui. Eu não quero que dobre uma carta para piorar. E aqui eu vou estar me valubetando se ele tiver uma carta de espadas. Prefiro dar check. Ele demonstrou que ele não tem espadas aqui, né? Então fica mais complicado. E aqui é o puro blefe do meio pote, geralmente. Porque quando o vilão ele não tem, ele já está querendo mostrar agressividade, ainda tem um call aqui, né? Ainda tem um straight, afinal das contas. E eu posso bloquear ele, betando um valor baixinho aqui. Porque se ele tiver qualquer mão aqui que seja, que fosse um espadas, ele poderia me blefar feio, chovando ali um valor alto, né? E aí pra eu pagar ia ficar numa situação bem complicada. E como eu sei pela corzinha verde que ela é um jogador recreativo, então pra mim tá tranquilo. Eu vou fazer ele errar, tá vendo? O B tá baixinho e ele vai ter que pagar com algumas mãos como essa, porque eu também não demonstrei ter o flush, né? Ali, se ele fosse um jogador mais atento, ele poderia me chovar essa mão, mas eu não esperava disso dele jamais, né? Aqui a gente vai sempre roubar. Eu só não vou roubar esse cara porque eu conheço ele. Ele paga tudo. Errei 3 contra um cara que paga tudo. Vocês já devem deduzir que não é uma boa jogada, né? Repete isso 100 vezes pra você ver quanto dinheiro você não perde. Sempre pensem nisso. Vou repetir essa jogada 100 vezes. Será que vai dar pelo menos para ganhar pelo menos uns 50%, 51%? Aí é ganho. Vou ganhar uns 40% das vezes. É complicado. Esse cara me dá muito for bet. Eu só vi agora porque eu tava falando. E, e é uma mão super boa para defender contra ele. Só que eu não vou fazer isso não porque eu gosto muito do modo que ele joga. Ele esconde bem a mão. E ali eu errei, né? Eu acho que toda vez que você sentir que vocês erraram numa mão, não fica tentando consertar, não. Bateu duas cartas acima do 10 no board, pode se betar fora de posição, não tem problema nenhum. Se o vilão der call, você pode ficar tranquilo, porque não vai mudar muita coisa. Aqui o 9 é ruim, né? Porque completa a sequência e coisas do tipo. Então eu vou. Como eu já tenho 5 aqui, eu posso só dar check, eu não vou ficar me tentando. Como eu falei, nem era pra ter roubado contra um cara short stack. Mas já que eu fiz e o cara não passou aqui, de boa, só desliga e não tem problema nenhum. Porque todo erro será punido, cara. Então a gente não vai ser os caras que vai ficar errando. Na hora que a gente errar por falta de atenção, por nervosismo, por ansiedade, cara, cabeça no lugar, volta, respira umas 3, 4 vezes antes de fazer uma jogada, tem tempo, respeite o tempo. Então eu anotaria isso aí também, colocaria aí como uma boa dica aí. As de 9 off vocês podem abrir tranquilamente quando não tiver ninguém hiper agressivo numa mesa, que vocês conseguem ver basicamente pela base aqui. Essa jogada eu faço sempre, desde os limites mais baixos, só que esse vilão é muito ruim e ele gosta de pagar. Então, Rei 9 eu ainda acho uma mão decente para fazer isso. Ele vai ter muito lixo nesse call. E às vezes que eu acertar o lado, eu vou tentar CBtar e ver se eu levo na malícia contra ele, porque ele paga muito com qualquer lixo. Então, às vezes, quando bate o as, eu posso comprar o as para mim e ele folda muitas vezes. Aí, se ele der raise, é muito fácil de largar, porque ele é bem cara de pau. O que fold. Essa jogada é muito lucrativa, cara. Sempre que possível faça. Se não passar no 3bet, vai passar muitas vezes no c-bet. Porque a gente vai errar 66% das vezes o flop. Então, quer dizer, a cada 3 a gente erra duas. Então, pela lógica, é muito boa. Aqui dá pra jogar, mas eu gosto mais das brothers daqui, tá? E vou ser mais seletivo. Recomendo a vocês que sempre forem começar uma sessão, vocês decidam se vocês vão jogar Suited Connectors de que cor, porque não é bom jogar todos os Suited Connectors do TG e do MP. Então seleciona uma cor para aquele dia. E os pares, se você for, a primeira carta é vermelha ou a primeira carta é preta, essas eu vou dar call, se me derem tribet, essas eu vou foldar. Isso é uma forma de você não ficar
perdendo o dinheiro, porque é uma jogada que não vai ser tão lucrativa se você não trincar às vezes necessárias. Então, quando abrir, paga, mas não todos. Seleciona bem aí pela cor, escolhe um padrão para vocês. Alguns caras usam RNG, eu não tenho paciência, então quem tiver paciência usa RNG, tranquilo. Hoje eu nem decidi ainda qual que vai ser as mãos, né? Porque quase não teve isso, teve connectors e nem pares baixos. Não teve nada, na verdade. Tem que ser muito criativo para fazer um vídeo assim, porque não vem nada, tem dia. Vilão bom, a gente tem as brothers. Como a gente abre, a gente também tribeta. Então, como eu já tenho uma leitura bem tight dele, às vezes que eu tribetar ele vai me respeitar bastante. E às vezes que ele estiver bem forte, ele vai dar o forbet dele bem padrão. E eu só fiz essa jogada porque tem caras que dariam call nessa jogada aqui. E aí eu jogaria em posição contra os dois, com amor especulativo, bem tranquilo. O Survival deu aqui o forbet que tem bastante no D, brasileirinho, meu amigo. Aí, quando a gente acerta, é melhor ainda, né? Um sebetzinho malandro. Ele tem bastante check raise, né? Aqui. E a gente ainda dá um call, eu torcendo pra ele checar turn. Mas, como eu te falo, a gente tem que explorar o field sempre que possível. Essa mão é open, mas tem 0 EV, então a gente não vai abrir lá hoje, porque a gente não tá deep e não tem vilões que valem a pena. Então, antes de jogar, a gente já olhou a estrutura da mesa, né? E então não precisa fazer muita coisa. A mesa vai meio que orientar nossas jogadas, né? Aqui tem um vilão de stack quebrado e aqui também. Duas chances. E aquele dedock que eu falei que é bom, tá deep em uma e short stack na outra, que joga na NL50. Então eu já me ajuda a mudar a visão que eu tinha dele como um hiper bom jogador, ele só vira agora um jogador a ser analisado, né? Abrir essa mão, eu tenho uma grande vantagem para muita coisa aqui, somente para o flush. Eu vou betar, mas ele tem muito 4, muito 5, muito 6, muito 7, muito 8, muita carta de paus. Não sei se vale a pena toda vez fazer isso. É, mesma jogada, né? E ainda tenho. Sempre que eu tiver. Reparem bem na mão de vocês. Como conecta bem com o board. E se bater mais uma de pausa, a sua mão não vai ganhar muita força? Então você beta, né? Pra que dar só check? Já que o vilão só deu call, né? Ele tá capado, ele não vai ter mãos muito fortes. Agora no flop ele pode ter uma trinca, mas a gente já sabe que matematicamente vai errar 2/3 das vezes, então betar é lucrativo, certo? Lógica pura na hora de jogar poker, né? E eu falando pra caramba, chegamos a 102 mãos. É que esse cara gosta de roubar todos os blinds, não tem limites. Ele é da Letônia, ele joga em 16 bem agressivo, aí eu dou tribet, ele me dá forbet, a gente tem um metagame bem legal. Então o cara lá da Letônia não gosta de mim. Que vida, né? Quando você joga poker, você tem inimigos, que loucura. Vilão tight, que abre 2.x, a gente vai sempre usar o 10 para dar esse raise com brothers. Usa brothers. Bloqueio 10-10, bloqueio dama-dama, bloqueio dama-rei, bloqueio dama-ás. Tem alguma chance de ainda ter o top pair, se ele der call aqui com 9-9, 7-7, certo? Vilão tight, vilão tight. Tem uns agressivos, aí vilão lose e agressivo. Aí você vai fazer isso contra o cara vai te forbetar e às vezes ele vai te dar um call light aí com 4 ou 5 suited. Você nunca vai saber ler o cara, aí se acerta a dama, o cara trinca no 4, você fala, o 4 ele não tem. Aí ele tá trincado com trips de 4-4x e você tá ferrado até o river com um par de damas que você não vai largar mais, né? A cabeçada, né? Vai entregar dinheiro pros outros. Aqui, vilões tights, os vermelhinhos são tights, vamos roubar blind, né, cara? Vilão calling, né? Do Desechar, ele gosta de dar call, beleza? A gente já desligou essa mão, basicamente, né? Porque a gente não queria jogar contra um tight e muito menos contra um tight que tá dando tribet. Aí só tem fold pro Desechar, né? E não foi feliz aí na jogada, meu. A gente já sabe que nesses limites, você entra de raise, é melhor não dar fold. Fica a dica aí pra quem tá chegando em L25, você vai ter que ser agressivo, cara.
Eu sou tight, mas eu não sou passivo. Se você for, pode ser tight, pode ser loose, mas seja agressivo. Vai valer a pena. Se você ficar dando call, o reiki quebra você. Você já ganha pouco, e o pouco que você ganha, o reiki leva embora. Então, outra dica, quando eu tenho só o terceiro par, eu simplesmente desligo se o cara betou mais que meio pote. Simples assim. Bem tranquilo. Esse cara bem face up, meu amigo também. Ele gosta de. Se ele tem, ele dá raise, se não tem, ele dá fold. E quando ele vai jogar, o bicho é um monstro. Agressivo, não te dá boi. Então eu me ferro contra ele, mas ele me faz ser um jogador melhor. A gente quer enfrentar esses caras, porque em L50 só vai ter gente assim. O Dedoc de novo, nosso amigo, que não gosta de largar as cartas. Dessa vez ele aceitou largar. 10 e 3 puro fold. 8 e 3. Injet Logic. Tem um livro lá que é muito famoso, que é o Mental Game of Poker, né? E lá ele fala muito disso, de injetar lógica aí nas coisas, né? E você... O efeito da minhoca lá. É um livro que eu recomendo bastante. Nem sei se tem um material, tipo, resumindo ele em português. Depois, se não tiver mais pra frente, eu vou ver se eu faço um bem bolado nisso aí. Não sei se dá ban dentro por causa de direito autoral, mas eu vou estudar pra ver se vale a pena. Fazer um resuminho desses vídeos, eu acho bacana. Tem um canal muito show chamado Ilustradamente, depois vocês busquem aí também, que e seja uma pessoa melhor também. Puta canais legais pra vocês se tornarem sangue bons. Sangue bom é sempre bom. Pernilongo gosta. O The Doc já chegou aqui em 500 bebês, então eu vou continuar entendendo ele como um bom jogador, só que ele tá com ruim de banca, né? Parece que ele tá com exatamente aqui uns US$ 300 e tá tudo em jogo aí, espalhado nas mesas, o que eu não recomendo a ninguém. Gestão de banca é o sucesso pro poker. Se você não tem gestão de banca, você nunca vai ser bem sucedido. Isso daí anota aí também. Se você não respeitar o dinheiro, ele não respeita você, cara. E ainda mais quando o dinheiro é sua ferramenta de trabalho, né? O vilão tá pensando, certo? Se ele vir com o Reis aqui, a gente vai bater nele. Aqui eu tinha comentado com vocês que eu não tinha decidido ainda qual par que eu ia jogar. O par de dois é um dos daqueles que eu nunca dou call. Não precisa, cara. Porque às vezes você dá call com 4-4, o board vem 3-3-2. Pô, beleza. No mínimo tem um top pair aí. Então 2-2, cara, você nunca tem nada. Só, e mesmo quando trincar, tem que torcer para ela também ter alguma coisa. Então eu abri ali só para roubar blind, não passou a paciência. Ó, nosso amigo aqui já está com o stack quebrado. Isso daqui eu anoto porque se ele virar um regular, eu vou começar a abusar dele, né? De maneira animal. Wise Valete Off, só call aqui, né? Se Wise Dama, eu sempre tenho essa lógica. Pô, Wise Dama é o que aí? É call. Então se é call, Wise Vala logo e Wise 10 logo, né? Fica fácil de se pensar. Nada, tenho só um overpair aqui. O cara betou mais que meio pode, só falar, né? A Easy 3 eu posso abrir, mas eu acho muito especulativo, desnecessário. Abriria de boa se eu tivesse posição sobre algum cara deep aí, que se eu acertasse um monstro eu pudesse extrair dele todo o stack dele. Eu não vi ninguém ali nesse perfil, né? O Rai aqui, hoje eu vi ele de manhã. Outro cara bacana pra vocês estudarem aí, cara monstrão aí, do pensamento econômico. Cara monstro, monstro, monstro. É Frederic Hayek. E 3 e quem? 7. Não lembro se é da Argentina, Hayek é Argentina. Hayek, Hayek, Argentina. É, cara, pesquisa desse cara aí, fantástico, Hayek. Aqui oh, putz, a gente abriria a Broadway, né? Vocês abrem aí na casa de vocês.
4 e 2. Eu gosto de sessões assim pra filmar pra vocês verem que não é mil maravilhas, né? De vez em quando vai ter sessões difíceis. Contra um vilão recreativo ele tá com o stack quebrado, né? Só que eu vou jogar sempre em posição, agredindo e stack. Eu tenho o stack efetivo dele. Só que aí esse vilão aqui atrapalhando a situação complica um pouco, né? Aqui dá pra dar call tranquilo. E aqui, lembra que a gente tá jogando contra esse cara e esse cara entrou de gaiato? Se você beta aqui ele manda 15 ou 20, o que é que ele tem? Ele tem um 10-10? Ele tem um vala-vala? Ele tem um Ice Rei? Tem, pode ter sim. Só que você vai largar o seu top pair? Você tem algum bom motivo para largar o seu top pair? Claro que não. Então é call. Usando lógica. Bate um 6. O 6 provavelmente é o que ele tem nessa mão? Eu creio que não. Então ele tem que dar check. E quando o vilão dá check, o que, que a gente faz? Quando o vilão mostra força aqui e fraqueza aqui, a gente beta 66%. E se o vilão chovar, a gente só tem que foldar, porque ele tá ganhando da gente. Só que ele só dá call aqui nesse turn, eu acho que ele ficou capado. Então eu vou ir pra 3 de valor e torcer pra não ser o 10-10, mas vamos ver, né? Porque aqui ele ficou capado, certo? Concordem comigo? Que se ele tem um 10-10 vala-vala ali, ele já tinha que chovar o turn, pra que não viesse um rei, um vala, uma dama, um rei-rei, um x, certo? Então a gente usou lógica, lógica. Por que lógica? Porque não faz sentido ele dar um raise flop e depois dar check turn, concorda? Por quê? Porque se você tem uma mão de valor, eu faço isso. Eu mostro muita fraqueza várias vezes, que nem aqui bater um rei, o rei é meu, cara. Vou tentar blefar. E se não bater, tem um do valete e um mais ainda que pode me ajudar. Olha o tanto de dinheiro que você ganha metendo pressão, certo? Até agora não veio mão, cara. Eu tô na raça aí. E tô usando lógica, só lógica, assim, de uma disciplina do dia a dia, tal, que vocês podem adotar também, né? Muitas das vezes você vai tomar um call ali, né? Com um lixo. Muitas das vezes o cara vai te mostrar aí você vai falar, caramba, mas pô, ele mostrou fraqueza, eu tenho o porquê de ter betado, né? Rei 9 suited a gente vai abrir. Então hoje a gente abriria as mãos suited. Cara, sempre quando tem um Ais aqui eu já dou um C-bet. Eu gosto já, porque muitas vezes o cara já folda, né? Já resolve a situação. Minha mão não é decente para 3 por. Não tem valor para betar 3 streets, então beto uma e já desligo a mão. Basicamente eu estou falando para vocês o que eu faço para ganhar dinheiro de forma lenta e gradual e consistente. Não me coloco em situações de dificuldade. Jogo simplesmente o que o field me propõe. O cara me fala o que eu tenho que fazer, basicamente. Acho que vocês devem ter notado isso. E isso me facilita errar pouco, porque os caras, eles geralmente falam a verdade. O pessoal blefa muito mal aqui nesses limites, né? O 4-4, então o pretos eu dou call, mas não quando o cara tá com o stack quebrado. Nunca dar call em tribet com pares baixos, porque a gente precisa de 100 big blinds para valer a pena essa jogada matematicamente, tá? Então só fold. Mais barato e mais certeiro pra gente. Chegamos em 200 mãos, meus irmãos. Mais 50 mãos aí para vocês, pra gente desenvolver raciocínios básicos, né? Raciocínio básico, vilão novato, dando call no small blind. Ele não sabe que o carril vai dar no tribet nele? Ele não sabe. Então, fold, ele folda? Claro que folda, né? Jogada muito ruim do nosso amigo Cas. Vala 9 off, estamos juntos, fold. Ok, temos informação. Vamos ver quem que a gente tem informação. Ele joga NL50, maio de 22, hein, cara. Então, os caras aqui aconteceu alguma coisa com ele. Tava no limbo lá. Acho que ele migrou pro Bitcoin, perdeu tudo no Bitcoin, agora tá tentando retomar a vida, né? Então, vamos deixar o cara de fora aí. 8 e 9 a gente vai foldar, né? Até porque nosso amigo aqui tem zero informação, então esse é o nosso alvo, né? É o que a gente quer, um puro recreativo, a gente chama de recreativo puro suco. Esse aí não é tudo que a gente quer para brincar aí, fazer um trocado. Esse aqui já não é um recreativo puro suco, né? O cara ele já 77, tem 1 milhão de mãos já, né? Meio milhão.
100 mil mãos. Caraca, mano. Achei que era bem mais, mas é 100 mil mãos. O cara tem noção mínima de poker, né? Então você não vai considerar um cara totalmente frágil. Mesmo que ele seja de torneios, ele é um cara ainda que tem ideia do poker, né? Vamos respeitar sempre. A gente não precisa respeitar os totais recreativos. Esse aqui a gente vai usar poker puro, né? Poker puro. Esse aqui, ó. Abril de 2022, chileno, lida mal com alguma coisa. Tem até informação do cara, que legal. Por isso que eu anoto e por isso que eu coloco label em todo mundo, né? Aqui, ó, jogador recreativo, posição, atitude e stack. Cara, você sempre ganha com isso, cara. Sempre. Se ele der um raise, claro que podia esperar eu terminar de falar. Se ele der um raise aqui, você só folda, porque é lucrativo você foldar, né? Mas se ele dá call e folda para um c-bet depois, você ganha. Se ele folda, você ganha. Às vezes você perde só quando ele dá esse raise. Então, em posição, manda bala, cara. Exerça agressão sobre os seus adversários recreativos, né? Vilão hiperluse, e esse aqui sempre abre, né? A gente tem um straight contra dois vilões. O que, que a nossa inteligência diz? Vamos betar, né? E vamos dar um overbet. Por que, que é overbet? Porque tem um monte de carta aqui interessante para eles, concorda? Tem o 9, tem o 6, tem um flush, tem um coração, tem. Ó, que legal. Ai, caramba. E se eles queriam uma carta, a gente também queria. Eu vou chovar. Eu vou chovar porque eu sei que eu vou tomar call, não é isso? Porque se o cara errou o flush, ele só folda aqui. E se ele tem o 9, ele dá call. Então, paciência. Eu quero shows. Quero levar dinheiro de todo mundo, tá nem? Essa jogada é só pra dar ânimo pro field aqui, tá bom? Eu tô fora de posição, não tem graça nenhuma. Não, não façam isso em casa, rapaziada. 3 e 2. Ali você fala, pô, o cara tem uma mão ali que quiser dar um call de boa, a gente leva o dinheiro dele com tranquilidade, né? 5. Ali você pode betar muito baixo, induzindo o cara a dar um raise em você e tudo mais. Mó legal. Aqui o nosso vilão bem. Ele gosta de betar bastante, a gente só vai pagando. Jogar fora de posição nessa mão contra uma agressividade, o cara sabe que eu sou fora de posição aqui é por show, né? Aqui é call. Ele tem um flush ainda. Ele sabe que eu tenho Ás e Rei aqui, só que ele vai pensar se ele quer dar call com Dama-Dama, Vala-Vala ou não, né? O Ás e Rei, Ás e Rei ele não tem. Então qualquer coisa que ele der call aqui, 9-9, 10-10, Vala-Vala, X, ele vai perder pra mim. Aí é azar dele, né? O nosso amigo aqui é bem passivo, cara. Mas o japonês é meio inconstante. Então eu vou. Cara, se ele tem um flush, ele vai me dar raise, concorda? Se ele tem full house, ele vai me dar raise. Então eu prefiro dar check e ver o que ele faz nessa jogada aí. Ele pode ter zero mão aqui, ele pode ter um vala X, ele pode ter 10-10. Então na hora que ele bet, ainda mais um overbet, prefiro só dar call. Se ele blefou, eu ganho. Se ele ganhou, ele leva. Tenho que deixar o vilão errar, né? Se você não deixar o cara errar, ele vai ficar triste, né, cara? A gente não quer deixar as pessoas tristes. A gente só leva o dinheiro delas porque elas põem aí na mesa, mas a gente não quer deixar ninguém triste. Então, faltando 9 mesas, 9 mãos aqui pra fechar a situação toda, certo? Aí de 2 off fold. Rei 8 fold e tal. O Hayek tá aparecendo bastante, então já vamos deixar ele anotadinho aqui. Bacana. Mês que vem a gente já muda essas cores, certo? Por quê? Porque a gente sabe que esses caras a gente conheceu esse mês, olha que legal. Então, foi bom de ter marcado eles lá no dia 2 de agosto, porque agora a gente está usufruindo do dinheiro deles até hoje e evitando aqueles que são bons até hoje, né? Certo, meus irmãos, foi isso. Hoje tá um calor lascado aqui em São Paulo, o que é muito doido. Que já choveu, fez calor, final de semana vai fazer frio. E aí, vamos ver o que reserva aí. Setembro tá chegando, agosto já fui fazendo uns sitezinhos.
Depois eu faço um vídeo especial só sobre ganhos, quanto já deu para ganhar aqui, com bônus, com prêmios, com dinheiro. Então deixem suas perguntas aí, por favor. E dá, sempre que vocês assistirem os vídeos aí, por favor, dá um like e pode compartilhar para quem vocês quiserem. Quem puder se inscrever no canal vale a pena, porque pretendo gravar mais uns vídeos, no mínimo até o vídeo 50 eu sei que eu vou gravar. Aí depois, cara, se eu entender que eu não tenho mais muito conteúdo para passar, não tem por que eu gravar mais vídeos, certo? Então, aí pelo menos até os 50 tá garantido. E é bom contar com vocês todos aí, cara. Tem uma galera bem legal aí que eu gosto de bater um papo aí. Vamos que vamos. Um abraço.